Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estou feliz com a presença de vocês. Ainda bem que não está tão frio, que não tem chuva. Vocês que saíram das suas casas para vir aqui tentar aprender mais um pouquinho daquilo que Jesus nos deixou no seu Evangelho, em todas as coisas lindas que Ele nos deixou. Que vocês, encarnados, e os outros não encarnados que estão aqui junto com nós, os nossos entes que já foram, que estão sempre nos amparando, nos mostrando o caminho da felicidade e das coisas boas. Vamos fazer uma pequena oração, deixando lá fora aquilo que a gente não quer. Aqui só coisas boas. Meu Deus, amigo Jesus, espíritos de luz, nossos entes, Bezerra, todos que estão aqui junto com nós, uns para aprender, outros para ensinar. Obrigado por essa noite, obrigado pela nossa vida, pelas coisas boas que nós temos, pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigado pelas coisas simples que Tu, meu Deus, deixou para nós. Pelo cheiro, pelo som, pela luz, pelas cores. Obrigado por tudo. E nos ajude a sermos cada dia melhores. Que assim seja. Que assim seja. Nosso amigo Benoni vai falar sobre Frustração. Frustração. Boa noite a todos. Também vou agradecer vocês estarem aqui conosco, em que poderíamos estar fazendo outras coisas, mas que devem ter sido até tentados a não vir. Mas é importante que estejam aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração por ter a oportunidade de falar a vocês um pouquinho do Evangelho. Ok? Então tá. O tema que eu procurei trazer hoje para vocês é frustração. A frustração que é aquela situação agonizante que estamos às vezes e que pode nos levar a uma situação sem volta às vezes. Porque se não entendermos a frustração como uma oportunidade de crescimento, podemos estar aí nos aprofundando numa mágoa, num ressentimento e, quem sabe, até numa depressão. Nós precisamos de tão pouco para sermos felizes. Gostaríamos que os outros, às vezes, nos entendessem. Poxa, eu estou carente, eu estou precisando, eu pisei na bola. Entenda, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E não é porque não vamos encontrar no outro aquilo que temos que construir em nós mesmos. Não é o que o outro faz a nós que vai nos derrubar. É só o que nós fazemos a nós mesmos. Então nós precisamos de tão pouco para sermos felizes.
O problema é que precisamos de muita experiência para compreender isso. E as experiências são as coisas que vêm com o tempo. Normalmente, pessoas mais maduras pela vida, em suas idades, tornam-se pessoas mais experientes, adquirem mais conhecimento, mas isso não é uma regra geral. Pessoas jovens podem se mostrar bastante experientes e com bastante inteligência espiritual para participar na vida de todo mundo. Quem são as pessoas especiais em nossas vidas? Nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos entes queridos? Por que essas pessoas se tornaram especiais para nós? O que diferencia elas das outras? Nunca tivemos nenhum atrito com elas? Se tivemos, por que elas ainda continuam sendo especiais em nossas vidas? Todas as questões acima comentadas estão nas decisões que tomamos em relação a nós mesmos. Tolerância, paciência, compreensão de um todo um pouco maior do que aponta o nosso nariz, nossos ouvidos, nossos olhos, muitas vezes por aquela percepção que temos. Empatia, interesse, intuição do que não sabemos nem como e nem porquê, mas nos diz que devemos ir para a esquerda, para a direita, embarcar em um sonho que não tínhamos imaginado, ousar, apostar, usar da fé e da esperança para seguir rumos diferentes. O caminho da felicidade, ele não é um caminho curto. Ele é um caminho que envolve muitas situações. Se era para você estar com pessoas especiais ao seu redor em dado momento de sua vida, é porque assim foi decidido antes mesmo de nascermos. Mas sempre podemos nos superar. Sempre podemos fazer melhor. Assumir novas missões, tarefas, enfim, crescermos através da inteligência que é proporcionada pela experiência, pela racionalidade, pelo controle das emoções, pelo autocontrole, pela autoliderança, conforme bem explanado semana passada pelo nosso grande irmão Marcelo Soares aqui presente. A iluminação gradual e persistente, que pontua nossa capacidade de tomar boas decisões, e seguir o fluxo de energias vibracionais positivas. É importante que as pessoas, quando participam de uma casa espírita, e muito mais quando elas participam de um grupo de estudos numa casa espírita, compreendam que o ensino é gradativo, que a aprendizagem é gradativa, mas que precisa muita força de vontade para querer mudar. A felicidade, ela não é um pote de ouro que está logo ali ou lá. A felicidade é a construção de algo. E essa construção começa em nós mesmos. Não tem como ser diferente. Se nós queremos ser felizes, nós temos que compreender que táticas, o que nós precisamos fazer para sermos felizes. E uma das coisas é entender que as frustrações são necessárias. Elas não podem nos derrubar. Elas têm que ser usadas como oportunidades de crescimento. Os limites nós nos colocamos. Por exemplo, até onde eu aceito que uma situação ruim deve ir? Até onde eu me permito a perpetuar acúmulos de tristezas e descontentamento? Às vezes, podemos estar numa situação em que já passou do momento de nós nos retirarmos dela, mas nós insistimos. Aí existe uma aprendizagem, porque não existe certo ou errado.
Existe aprendizagem por amor ou pela dor, mas ambos vão nos levar aos caminhos da iluminação. Não existe só um caminho. Mas podemos levar mais tempo, porque insistimos em continuar ou a fazer coisas que não deveríamos mais estar fazendo. Frustração, desde um desapontamento, uma decepção, um desencanto, uma insatisfação, um fracasso, podemos estar acumulando energias negativas, e o segredo para combater tal situação é construirmos um estado de consciência em que não podemos retribuir, não deixamos nos abalar e não responder a qualquer tipo de agressão, seja verbal ou escrita. Ou seja, tu fica forte. A pessoa fica forte. Ela não está com problema. Quem está com o problema é o interlocutor, é aquela pessoa que está te forçando a te frustrar, ou tu não está te preparando de forma adequada, porque tu achou que ia conseguir algo maior, te preparou por uma situação de êxito maior e ela não houve. Não aconteceu. E aí tu te frustra. Quando uma outra pessoa diz para nós algo que nós não queremos, ela pode fazer isso uma vez. Quando ela for fazer a segunda, você diz para ela: olha, eu não estou gostando desse assunto. Eu acho que não está certo isso. Ela continua. Aí tu tem que dar um basta na situação. Mas, via de regra, as pessoas vão para suas casas ou elas se retiram daquela situação e elas pensam: poxa, eu estou perdendo uma amizade boa, estou perdendo uma situação boa, por que eu fui dizer aquilo? E aí ela se policia e volta para a situação anterior. E aí há uma continuação. Ninguém é obrigado a aguentar, a suportar nada que não seja o seu, daquilo que acha que é certo. Tudo que for pobre de conteúdo, por exemplo, vazio de compreensão mínima, racional, espiritual, ou que não corresponda ao tamanho de nossa sensibilidade, nunca será digno ou pode ser digno de nossa perda de tempo. Não precisamos perder tempo com alguma coisa que não vai nos acrescentar. Até mesmo para informar a outra parte de que ela deve modificar os seus hábitos. Difícil? Bem difícil. Precisamos fazer hora extra. Nós temos que criar a tal da hora extra. Quando no nosso tempo normal nós não conseguimos fazer as coisas, devemos fazer hora extra. Nós temos duas leis importantes na espiritualidade, muito importantes. É a lei de causa e efeito e a lei de atração. A lei de causa e efeito é aquela que diz pra gente que tudo que nós plantarmos, e nós podemos plantar se quisermos, é opcional, mas a colheita é obrigatória. E a lei de atração diz que tudo que eu fizer de bem, eu vou atrair, porque eu vou estar vibrando no bem, eu vou atrair as coisas de bem para mim. Eu não vou atrair coisas que não sejam boas para mim. Eu vou atrair coisas boas se eu vibrar no bem. Lei de atração. Nós vamos atrair exatamente aquilo que nós estamos vibrando. Então nós temos que cuidar disso. Então, meus caros irmãos, nem de longe podemos nos queixar, ou devemos nos queixar. Aprender sobre as mensagens que Jesus nos deixou, que é o ensinamento básico. Jesus foi o condutor dessas mensagens. Ele é exemplo. Ele
é o exemplo, ele criou o código de conduta para nós, cristãos. De fazer o bem, de dar a outra face. Ter uma fé inabalável em Deus e na justiça praticada, que nada é pessoal. Nada acontece na nossa vida para ser pessoal. Tudo é ensinamento e aprendizagem. Tudo. Nas relações pessoais existe uma prática que muitas vezes é equivocada, que diz respeito àquelas pessoas que muitas vezes, cansadas de serem ouvidas ou entendidas, soltam o verbo. Tchau! Ah, mas a pessoa gritou, perdeu a razão. Não, não necessariamente. Porque a outra pessoa está calada, está conversando calminha, mas sabe como estão os pensamentos dela? Que espécie de veneno ela está destilando? Será que ela está realmente interessada em manter a relação num equilíbrio necessário para um bom entendimento e que a coisa flua de forma correta entre as pessoas, entre as partes? Nem sempre aquele que grita, ele está errado, como grande parte da maioria entende. Ele só está gritando porque ele disse, basta, eu não consigo mais me envolver nessa situação. E o outro lado diz, mas por quê? Não tenha calma. Mas está lá fazendo as perguntas que não deve, botando o dedo na ferida da pessoa e não se importando se ela pode estar naquele momento recebendo essas informações ou não. Então tudo é uma questão de contexto. Mas o importante saber é que atraímos para nós o que nós vibramos. Prestem atenção nisso. Atraímos para nós aquilo que nós vibramos. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe o que pensamos, está em nosso íntimo. Podemos mentir para todo mundo. A moralidade interna que nos constitui, estamos formando através dos nossos pensamentos. Não pensemos que as entidades são como os seres humanos, que eles não conseguem saber o que está passando pelos nossos pensamentos. Eles conseguem e nos leem com a maior facilidade. Tanto é que a lei de causa e efeito vem através disso. Quando pensamos em algo que não seja um pensamento bom, vamos vibrar numa situação que não é boa. Em compensação, se nós vibrarmos constantemente em uma situação que não é boa, nós vamos estar atraindo entidades que vibram naquela condição. E se essas entidades se aproximarem de nós e fomentarem em nós a continuação daqueles hábitos, teremos aí começado algo que com certeza nos arrependeremos e vamos perder um bom tempo se nós não tivéssemos ido por esse caminho. Quando estudamos a literatura espiritual, principalmente as obras de Allan Kardec, assimilamos valores e melhoramos princípios que nos deslocam para viver em uma dimensão maior de entendimento, onde a harmonia, o amor e o contentamento habitam. Lei da atração. O contentamento é uma parte importante do ser humano. Quando ele fica contente com as coisas que estão acontecendo, ele trafega na direção da sua consciência de felicidade. Aquilo que é possível e está direcionado para ele nesse ciclo que ele tem essa consciência. Contentamento. O contentamento é uma espécie de elixir
da vida. E fortalece o sistema imunológico. Uma pessoa contente, uma pessoa alegre, uma pessoa disposta a fazer as coisas, ela raramente ou dificilmente ela vai ficar com o sistema imunológico abalado. Porque ela está vibrando amor. Esse amor não deixa que nada chegue até ela e a derrube. Quem estuda os conteúdos adequados, reveladores da espiritualidade, está repleto de luz. Por incrível que pareça, só estudando, nem vou dizer praticando, mas estudando, já está se beneficiando com a iluminação necessária da espiritualidade. E a luz aumenta de intensidade e reflete o desejo de aprender mais e mais. E aí ocorre a lei de atração. Lei de atração. Contentamento. Lei de causas e efeitos. Gratidão à vida. Como todos sabem, posta-se isso todo dia, mas temos que levar a sério. Gratidão à vida, gente. Nós fomos escolhidos para estar vivos neste ciclo, nesta condição, aqui na Terra, como ser humano. Deus nos deu uma oportunidade de crescimento que nós temos que levar a sério. Se preocupar com picuinhas, com frustrações, com falta de perdão, com falta de se perdoar, com mágoas, com ressentimentos, é uma perda de tempo substancial. Nós podemos fazer da nossa vida 90% de alegrias e contentamentos, ao invés de estar o tempo todo degladiando. Se isso não é possível, estamos num relacionamento errado. Cada um merece ser feliz. Mas isso sempre é possível. Depende das argumentações, depende da maturidade. Muitas vezes a gente pretende tirar leite de pedra. Pedra não dá leite. Ah, mas eu sou assim, faço tudo isso, como é que tu não fazes? Mas não tem como. Tu não está conseguindo enxergar o que a pessoa faz para ti e ela está dando o seu máximo, mas tu quer que ela te dê exatamente aquilo que tu quer. Isso não é correto. Aí tu te distancia dessa pessoa e acha outra pessoa e vive com essa pessoa e acontece a mesma coisa. Aí tu te distancia dessa outra até que um dia tu vai descobrir que tu está equivocado com os teus pensamentos. Que aquela primeira já teria tanto tempo, já teria amadurecido uma relação, teria sido muito melhor. Gratidão à vida e as oportunidades de crescimento não negadas são oportunidades que não devem ser desperdiçadas. Os pensamentos que enviamos ao universo, com o desejo de viver em harmonia e comunhão com todos os seres vivos, permite possibilidades infinitas da lei de atração. Atraímos o que conscientemente pensamos e agimos, e o universo colaborará conosco. Ele sempre é justo e sábio. É a essência do que sentimos quando estamos felizes e plenos de saúde. Mas muitas vezes somos ingratos, porque somente na dor nos lembramos de orar, de fazer aquela prece maravilhosa. Quando está tudo bem, a gente esquece qual foi o dia da semana que deu uma orada, que deu uma rezada, que agradeceu a vida. Temos uma falha, não importa. Mas hoje vocês foram avisados. A espiritualidade não perde tempo. Às vezes a gente vem aqui, nós expositores, vemos com uma mensagem na ponta da língua, uma ideia de mensagem, mas daqui a pouco surge alguma coisa que ela vem e lança o perfume.
Aprendam enquanto é tempo, mas sempre há tempo. Não há tempo perdido, mas pode-se viver triste mais tempo do que poderia se viver. Podemos viver em alegria e em contentamento. Quem não gosta? É difícil? É difícil. Eu conheço pessoas que dizem assim: ah, mas isso é muito difícil para mim, eu não estou preparado para isso. Ok, tudo bem que não esteja preparado. Comece. Pense no assunto. Dê uma chance a você mesmo de entender aquilo que está passando pelo meio dos dedos e você não está percebendo. Aproveite. Porque depois que a gente for, a aprendizagem agora continue, a gente deixou de dizer para as outras pessoas, porque não se oportunizou isso, o quanto elas foram boas para ela, o quanto elas foram legais, o quanto elas aprenderam com elas, porque a gente não está aqui para aprender sozinho. Ninguém se basta sozinho, não adianta. Nós precisamos do outro, e precisamos do calor do outro, precisamos do abraço do outro, precisamos do afago do outro, precisamos dos conselhos do outro. Se nós não tivermos isso, nós somos nada. Jesus nos ensinou sobre o código de conduta adequado à humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como gostaria de ser amado. Conhecer a si mesmo. Nós não podemos amar alguém se a gente não se ama. E a gente se ama quando começa a conhecer-se a si mesmo. A gente consegue amar alguém quando a gente se oportuniza bons pensamentos. Como eu posso fazer para melhorar a minha personalidade? Como eu posso fazer para melhorar a minha moralidade? Como eu posso fazer para melhorar a minha conduta ética junto às pessoas? Todo mundo está gritando. Eu preciso gritar também? Ou eu posso ser aquele que, sem destilar nenhum veneno, eu posso ser aquele que acalma as multidões? Precisamos aprender a doar mais e doer menos. Nós reclamamos muito. Nós reclamamos quase de tudo. O dia está muito frio, o dia está muito chuvoso, eu não tenho roupa para usar, a gasolina está o preço que está, eu não sei quem vai ser o presidente, porque um é isso e o outro é aquilo. Nós atraímos. Quando se vibra nessa situação, nós atraímos. Seja quem for o presidente, eu espero que que tenha uma boa presidência e que faça o que seja melhor para o povo. Senão ele vai ter a lei de causas e consequência, a lei de causas e efeitos contra ele também. A resiliência diz para nós que nos importamos demais com o amanhã. Né? Nós sempre estamos querendo chegar amanhã, ou no fim de semana, ou no próximo feriado, sem perceber que para que o amanhã aconteça do jeito que a gente quer, nós precisamos que o dia de hoje vale a pena. Não deixemos que ninguém tire a nossa paz. Não dependamos de ninguém para nos sentirmos felizes. Nós todos temos que ter a nossa individualidade. Não tem como ser diferente. Esses sentimentos têm que estar dentro de nós. E devem ser somatizados aos que resolveram seguir junto conosco o mesmo caminho.
Não existe castigo nem recompensa. Não existe castigo nem recompensa. Existe só consequência. É importante lembrar que a própria frustração é um sentimento passageiro. Um estado de incerteza que não nos define como pessoas. Devemos entender que passar por uma situação frustrante não significa fracasso. Não estamos estragados. Não entendemos a mensagem. O que eu preciso fazer? Entender a mensagem. A baixa tolerância à frustração depende desses aspectos principais. O indivíduo tem uma percepção distorcida das situações vividas, porque só vê o lado negativo das coisas. Conhece aquelas pessoas que só reclamam e só acham que tudo vai dar errado? O dia todo dia elas reclamam. Se alguém está lá para dizer uma coisa positiva, não, eu não sou positivo nem otimista. Não é assim, eu sou realista e negativo. Ou sou realista. É um direito a cada um, mas nós não precisamos seguir o exemplo. A pessoa tem uma tendência a querer controlar todos os acontecimentos de sua vida. Perfeccionismo. E a incapacidade de manter esse controle se reflete no sentimento de desânimo. Da mesma forma, o sujeito se sente incapaz de suportar o desconforto que implica enfrentar situações de vida difíceis na vida. A negação. É aqui que a negação entra. Nada vai dar certo. Eu não vou fazer. Não, não, não e não. As pessoas que aprendem a tolerar a frustração vivem com menos estresse, porque são capazes de ver em qualquer problema, uma oportunidade. Pronto, está desfeito o feitiço. Ela consegue ver em qualquer situação uma oportunidade de crescimento. E, consequentemente, tem clareza suficiente para procurar soluções adequadas, pois não responde com uma intensidade desproporcional diante de qualquer inconveniência. Ou seja, elas deixam fluir, deixam a coisa acontecer. Elas se moldam à situação, mas não são levadas pela situação. Elas se mantêm acima do nível. A vibração dela é diferente. Reconhecer que a perfeição não existe. Controlar os impulsos negativos que são prejudiciais a si e aos outros. É importante lembrar de que o mundo não gira em torno dos nossos desejos. Sua vida não é um roteiro fechado. Sempre existe espaço para mudança. Isso é importante. Sempre temos que pensar que existe espaço para mudança em nossa vida. E desejar que ela seja melhor. Cada vez melhor. Temos força de ação para fazer diferente. Nós temos que nos potencializar para isso. Ter certeza disso. Todo erro é uma oportunidade. Nem tudo depende de nós. Podemos pedir ajuda. Devemos pedir ajuda. É importante determinar expectativas realistas. Não desejar aquilo que está além das possibilidades. Vamos devagar, vamos construindo uma situação que gradativamente vai chegar onde nós queremos. A frustração pode ser um propulsor para situações positivas. Temos que mudar o nosso foco de atenção das coisas ruins, independente se elas acontecem ou não ao nosso redor. Porém, necessitamos disso usando a inteligência,
o amor que nós temos em nós, a paz, a felicidade, desejá-la, quando verdadeiramente cultivamos nossa vida espiritual. Devemos pensar que nós temos possibilidade de desenvolver e devemos desenvolver uma inteligência espiritual. É como comentávamos outra época, que o que eu faço em tal situação? E aí uma resposta profunda e básica. Eu não sei a resposta, mas eu pensaria, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Que conselho ele daria? Que caminho ele seguiria? Afinal, em última análise, somos almas espirituais, eternas, e não apenas esses corpos físicos temporários, passageiros, deste ciclo que vivemos. Bom, irmãos, é chegado ao fim desta palestra. Houve uma tentativa das palavras e das mensagens escritas aqui para que somatize nas cabeças de cada um aquilo que acham, que acreditam que possa ser modificado ou melhorado. Ok? Muito obrigado. Agora vamos a uma oração. Depois da oração vamos fazer um passe coletivo. Ok? Então tá, fechamos os olhos. Quem quiser fechar os olhos, feche os olhos. E vamos nos preparar para uma prece sincera à espiritualidade maior, a Deus de nossos corações. Agradecemos por estarmos aqui hoje, nessa casa espírita, onde tivemos a oportunidade de escutar mensagem benfazeja, uma mensagem altruísta, onde colabora com o nosso entendimento de melhoria, de nossa consciência interior, em direção a uma paz profunda. Obrigado, amigo Jesus, aos espíritos protetores da casa, por esta oportunidade que está tendo agora. Pensemos em coisas boas, pensemos em Jesus, obrigado pela vida, obrigado por tudo. E agora, vamos a um passe coletivo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade maior, neste momento, solicitamos a presença de todos os espíritos benfazejos que possam passar energias a quem necessita, com seus problemas físicos ou psicológicos, de tal forma que saiam daqui pessoas melhores, reabastecendo suas baterias energéticas para seguir em sua rotina. Pedimos também a caridade de passar energia à comunidade, aos entes queridos que ficaram em casa, resolvendo os problemas cotidianos que permeiam todas as famílias, que abram os caminhos, que abram os corações, que
pensem em Deus mais, que orem, que façam o Evangelho no lar, que pensem na moralidade, que criem hábitos bons e saudáveis, sejam exemplos em sua casa, para que os outros sigam e se espelhem em sua vontade, em sua dedicação. Agradecemos a todos da Casa Espírita, também aos trabalhadores. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso. E vamos para casa, tranquilos e serenos, de que nossa vida pode e vai ser melhor a cada dia. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.